primeiro local onde funcionou a Faculdade Livre de Direito do Pará foi o Casarão do Largo da Trindade, que hoje é a sede da OAB Pará. O curso de Direito funcionou no Casarão entre 1902, na sua fundação, e 1980, quando o curso finalmente foi trazido para o campus, nos locais onde hoje ele funciona enquanto bloco de sala de aula. Criada em 1902, a Faculdade Livre de Direito do Pará funcionou por quase 30 anos, subsidiada pelo governo, e teve um período em que precisou se afirmar enquanto instituição, tendo em vista que, sendo uma instituição privada, precisava ser equiparada aos institutos federais. Todo esse foi um processo de consolidação paulatina, até que em 1931, o então interventor Magalhães Barata tornou a faculdade, até então livre, enquanto Faculdade de Direito do Pará, ou seja, estadualizou a faculdade. Durante cerca de 20 anos, entre 1930 até 1950, a faculdade foi estadual, até que em 1950 ela foi federalizada e posteriormente passou, em 1957, a compor a então criada Universidade Federal do Pará. Eu sou egresso do curso de Direito da UFPA, portanto sou bacharel em Direito pela UFPA, e enquanto estava aqui no campus estudando, tive um interesse muito grande de entender qual era a história daquela faculdade que à época tinha 112 anos. Então, desde estudante, isso já me intrigava. Portanto, nas minhas pesquisas acadêmicas no campo da história do direito, um dos fatores que me fez caminhar por esse campo foi a história do ensino jurídico na Amazônia. E com certeza a Faculdade de Direito da UFPA ela é um marco para a cultura jurídica no Pará e na Amazônia. Minha turma foi muito boa, se chamou Clóvis Bevilacqua, não podia ser outra, e nós éramos 61. Hoje, lamentavelmente, nós somos 5. Dos 61, 5. E eu conto cada um. E eu fiz uma placa na época, olha só como era a situação no Pará. Tive que fazer na Itália essa placa, arrecadando dinheiro de todos os colegas. Essa placa significou muita coisa. E a turma toda brincava comigo de que eu, com o dinheiro da placa, eu tinha feito a escola. Porque, na verdade, a placa demorou muito para vir da Itália para cá. Mas fizemos isso e, graças a Deus, estamos bem. Agora, vivos mesmo só tem 5. E todo ano nós sempre comemorávamos dia 4 de outubro, jantando, almoçando, etc. Ingressei na Faculdade de Direito em 1967, no Largo da Trindade. E tive o privilégio, junto com tantos outros colegas, de contar com professores da melhor qualificação. Isso, cito alguns, poderia citar muito mais. Daniel Coelho de Souza, professor Orlando Bittar, professor de Direito Constitucional, certo? O professor Aldebaro Plautal, na cadeira de Direito Penal, isso, e tantos outros mestres do valor cultural, isso, fundamentalmente de consistência jurídica. Foi um momento muito especial, porque também foi o momento em que eu passei a exercer o meu primeiro mandato parlamentar. Em 1967, foi quando eu ingressei na Câmara Municipal de Belém, eleito no ano anterior, em 1966, como vereador. Então foi um período muito fértil, porque ao mesmo tempo em que eu atuava na vida político-partidária, como vereador de Belém, certo? Eu fazia o curso de Direito, que foi fundamental ao longo da minha vida para a atividade político-parlamentar. Na minha época de estudos, eu entrei na Faculdade de Direito em 1966, tá certo? Era um tempo difícil de relacionamento
social, o país tinha passado por uma convulsão, né, de troca forçada de governo, e naquela época, por uma coincidência, eu era aluno do CPOR que tinha antigamente em Belém. Hoje não existe mais, só existe NPOR, e eu era obrigado, inclusive, a vir algumas vezes fardado, mas nunca fui hostilizado. Isto é, os alunos de direito daquela época eram extremamente democratas e não confundiam as coisas, não é? Sabiam que um aspirante do Exército que estava estudando aqui, ele deixava o militarismo dele no quartel e entrava aqui como um aluno de direito e era respeitado. A Faculdade Livre de Direito do Pará, ela é tida academicamente pelos historiadores que a pesquisam como um marco na cultura jurídica do Pará e da região norte. Ela foi a primeira faculdade no marco geográfico da região norte e da Amazônia e, a partir disso, formou diversas gerações de bacharéis paraenses e de pessoas vindas de outros estados da Amazônia que ocuparam e continuam ocupando os principais cargos jurídicos, acadêmicos, dentre outras esferas do conhecimento. Portanto, a faculdade ela é essa mola propulsora de formação de cultura jurídica e cultura literária e cultura artística para a região norte como um todo. Por exemplo, Joaquim Lemos Gomes de Souza foi paraninfo da minha turma. Esse homem, quando ele foi convidado para lecionar, nós estávamos no segundo ano de Direito, e ele foi dar aula para nós. Uma droga de aula, horrível, a pior aula que já teve. Nós montávamos o grupo, fomos ao reitor, vamos tirar esse professor. Ele era jovem. E fomos ao reitor. E o reitor, muito generosamente, não, mas deem pelo menos uma semana para vocês ouvirem de novo. Como era uma semana, vai lá que seja. E ele, tão humildemente, disse, meus amigos, eu vou ser o melhor professor de vocês. E foi mesmo. Ele terminou paraninfo da nossa turma. Olha só a situação, a circunstância. E esse homem foi, na minha vida, um grande amigo que eu tive e um grande orientador. Joaquim Lemos Gomes de Souza. Faz parte da minha vida, uma vez que eu estudei aqui na Universidade Federal do Pará, tanto no meu ensino fundamental e no meu ensino médio, na escolinha da universidade, no NPI, e posteriormente adentrei aqui como aluna da graduação do curso de Direito, fiz os 5 anos do curso de Direito aqui na universidade. E posteriormente realizei um grande sonho, que foi ter feito o concurso público em 2017, ter adentrado agora como professora efetiva do curso de Direito, tanto da graduação como do mestrado profissional da pós-graduação. Então, de fato, o curso de Direito, o ICJ, a Universidade Federal do Pará faz parte da minha vida, de toda a minha história, e é uma grande realização profissional eu estar nessa faculdade, nesse instituto, podendo contribuir para a nossa sociedade. Fui uma discente muito envolvida com a universidade também, né? Então, eu fui do centro acadêmico, então isso para mim foi muito importante, fazer parte do movimento estudantil, lidar com essa lógica do movimento, das lutas que aconteciam aqui, né? Pude estagiar, pude participar de projeto, então eu fui monitora, então, né, fiz o curso, então eu acho que isso foi muito bom para a minha formação, conhecer a universidade. Quando eu entrei na universidade, eu lembro de pensar assim, eu quero ter acesso a tudo que a universidade pode me oferecer. Então, se tem centro acadêmico, eu vou participar do centro acadêmico. Se é para fazer festa na universidade, eu vou fazer festa. Fui para o Vadião, fui comer no RU. Então, eu fui viver a universidade. Eu tem projeto, eu quero participar de projeto, né? Então, eu fui tentar viver tudo que a universidade poderia me oferecer. E eu sou muito grata a tudo que a universidade me proporcionou e me proporciona até hoje. Então, assim, eu tenho uma relação com a universidade que é de muito amor, de muito afeto, e eu espero que prossiga por muitos anos. Eu sou filha desta casa. Fiz tanto a minha graduação em Direito aqui, meu mestrado, meu doutorado, e o meu sonho sempre foi retornar para dar minha contribuição
enquanto docente. Né? Sou apaixonada pela pesquisa científica, sou apaixonada pela docência e eu até brinco porque a minha mãe sempre falava que eu tinha que ser juíza quando eu comecei a fazer direito. E até hoje ela me cobra, mas poxa, se era para ser professora, por que tu foste fazer direito? Mas eu acredito que essa foi a minha missão, ensinar os meus alunos, futuros juízes, promotores, delegados, a ter uma visão humana do direito, uma visão mais social do direito. E aí a minha relação com esse instituto é uma relação, para além de uma relação de trabalho, uma relação de amor, uma relação de afeto. A UFPA, ela faz parte da minha vida desde a infância, porque o meu pai era professor da Faculdade de Direito. Ele se formou na Faculdade de Direito da UFPA quando o curso ainda era no prédio onde hoje funciona a OAB Pará. E depois ele se tornou professor da Faculdade de Direito. Na época era vinculada ao Centro Socioeconômico da Universidade Federal do Pará. Ele era professor de Direito Processual Penal. E nessa ocasião ele foi um dos professores responsáveis pela criação do atual nosso Núcleo de Prática Jurídica. Então, a minha vida sempre foi dentro da universidade, porque como eu era filha de professor, naquela época, quando eu era criança, a Escola de Aplicação da UFPA, o nosso Núcleo Pedagógico Integrado, ele era destinado aos filhos dos professores e servidores da universidade. Então eu estudei a minha vida inteira no INPE. Até o último ano do 2º grau, quando eu prestei vestibular para a universidade, para a Faculdade de Direito, e então ingressei aqui, onde fiz minha graduação. Então toda a minha formação é da Universidade Federal do Pará. O ICJ do meu pai, ele não era nem CJ, né? Porque ele era um centro, ele era completamente diferente. A estrutura administrativa que nós temos hoje é uma estrutura completamente diferente da época que ele trabalhou. Aqui, na época em que ele trabalhou aqui, nós não tínhamos os programas de pós-graduação. Então era um centro que abarcava, envolvia o curso de Direito, a Faculdade de Direito. Então era uma realidade completamente diferente da realidade que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma realidade que envolve um desenvolvimento de pesquisa, de ensino e de extensão muito conectado, muito correlato, e eu acho isso muito significativo, porque é uma nova forma de pensar o estudo do direito e de demonstrar para a sociedade para que se estuda o direito, né? Porque na hora que a gente agrega nesse ensino e nessa pesquisa a extensão, é quando o curso sai das suas barreiras, dos seus muros internos e mostra para a sociedade o que efetivamente ele pode proporcionar de serviços e realizar para essa sociedade.